Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre atuadores pneumáticos, válvulas direcionais e circuitos de acionamento direto e indireto. Bem, industrialmente a gente tem atuadores pneumáticos de tudo quanto é tamanho, né, lineares, rotativos, nós vamos falar um pouquinho dos dois tipos hoje, né, e a gente tem de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é força, tá? A gente usa atuador pneumático porque ele é muito simples de ser acionado. O custo é relativamente barato do que com o motor elétrico, que a gente tem que ter um sistema de malha fechada de controle e tudo mais. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os atuadores pneumáticos e como que a gente aciona eles, né? Quais são as válvulas direcionais que a gente usa para acionar esses atuadores. Exemplos interessantes que a gente tem industrialmente também são garras pneumáticas. Então, com ar comprimido eu consigo avançar e recuar um êmbolo aqui, por exemplo, que vai abrir e fechar essa garra, ou qualquer uma dessas outras, né? Então, vamos lá. Um dos atuadores que a gente tem são os atuadores lineares de simples ação. Um atuador de simples ação, ele funciona da seguinte forma. A gente fornece ar comprimido em uma câmara para empurrar um êmbolo, e o retorno desse êmbolo pode ser feito ou por uma força externa, por gravidade, por exemplo, ou para atuadores lineares de simples ação com retorno por mola, eu tenho uma mola interna que faz a força de retorno do atuador. Então, eu forneço ar comprimido para ele avançar e libero novamente esse ar comprimido para a atmosfera para ele recuar o movimento dele. Ou o atuador linear de simples ação com avanço por mola. Então, na posição normal ele fica avançado, eu forneço ar comprimido para ele recuar e a mola faz ele avançar novamente. Observa que ele só tem uma tomada de ar comprimido, né? Que nesse caso aqui eu avanço ele pelo ar comprimido e o retorno dele é por mola. E aqui um aberto para a gente ver, né, a mola interna ali fazendo a força de retorno. E eu tenho também os atuadores lineares de dupla ação. O atuador linear de dupla ação eu tenho que fornecer ar comprimido tanto para ele avançar quanto para ele recuar. Então aqui a gente tem, com as duas tomadas de pressão, eu forneço ar comprimido de um lado, libero o outro para a atmosfera, forneço ar comprimido do outro e libero o primeiro para a atmosfera para ele avançar e recuar. Isso é feito, né, novamente, porque eu tenho um êmbolo interno que vai sofrer essa força pelo ar comprimido. Eu tenho ainda atuadores rotativos. O primeiro deles seria o atuador oscilador. O atuador oscilador ele tem um limite, um fim de curso, de avanço e de retorno também. Ele não gira voltas infinitas. Então, por exemplo, esse atuador por êmbolo também, eu forneço ar comprimido de um lado, ele gira para um lado, eu forneço ar comprimido para o outro, ele empurra o êmbolo e gira para o outro. Ou o atuador oscilador com pinhão e cremalheira, né? Então, no final das contas, ele é um atuador linear que transforma o movimento em rotativo e, mais uma vez, ele tem limites para esse acionamento. Eu tenho também o motor pneumático, que ele tem voltas infinitas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, por palhetas, eu forneço ar comprimido aqui, do lado esquerdo. Ele vai empurrar o giro do rotor por meio da palheta. A palheta entra e sai do rotor para poder mudar essa área de contato, para ela admitir e depois liberar o ar para a atmosfera novamente. Então, dependendo do lado que eu jogo o ar comprimido e libero para a atmosfera, ele vai girar num sentido ou no outro. E o motor pneumático por engrenagem. Eu forneço ar comprimido, ele provoca o giro dessas engrenagens aqui para fora aqui e libero novamente para a atmosfera do outro lado. Então, mais uma vez, eu posso ter a reversão de movimento dependendo de qual lado eu jogo o ar comprimido e qual lado eu libero para a atmosfera. Um outro atuador pneumático muito importante que a gente tem industrialmente também é o gerador de vácuo, que eu posso usar como uma ventosa. Então, eu tenho um gerador de vácuo que funciona pelo princípio de Venturi. Eu forneço ar comprimido daqui do lado esquerdo, ele passa por uma restrição, aumentando a velocidade do ar. Então, ele diminui a pressão, provocando um vácuo aqui, e do outro lado ele libera para a atmosfera. Então, esse lado onde vai ser gerado o vácuo, eu posso ligar numa ventosa, né? Eu coloquei algumas ventosas aqui para a gente ver,
E eu posso usar essa ventosa para pegar peças, pegar vidro, né? A gente vê garras com várias ventosas para pegar um vidro e posicionar, montagem de automóvel, por exemplo, né? Então, beleza. Então, todos esses atuadores, para eu acioná-los, eu preciso de uma válvula para poder abrir e fechar a passagem do ar ou para direcionar para qual lado eu quero jogar o ar comprimido e qual lado eu quero jogar na atmosfera, por exemplo. Quando a gente especifica uma válvula direcional, a gente especifica, na verdade, 5 elementos daquela válvula para identificar aquela válvula. Nós vamos ver um a um, que são o número de posições, número de vias, o tipo de acionamento ou comando, o tipo de retorno e a posição normal da válvula. Então, por exemplo, vamos começar com o acionamento mais simples, que é o acionamento do gerador de vácuo. Então, eu tenho aqui a minha entrada de ar comprimido, né, o meu fornecimento de ar comprimido, que veio do compressor, da linha de distribuição e tal. Passo pela unidade de condicionamento, que é o que a gente chama de lubrefil, que eu tenho um filtro, um regulador de pressão e a lubrificação do ar comprimido, não é isso? E eu vou passar por uma válvula que vai definir se eu estou acionando ou não aquele gerador de vácuo. Então, como que a gente faz para acionar ou não esse gerador de vácuo? Eu vou simplesmente abrir ou fechar essa válvula, liberar ou restringir a passagem do ar. A simbologia dessa válvula vai ser da seguinte forma. Ela tem 2 posições. O que é o número de posições da válvula? É o número de funções que a válvula pode assumir, nesse caso aqui, fechada ou aberta. Fisicamente, realmente é o número de posições de um carretel interno que a válvula tem, né, o número de posições que ela assume, ou fechando a passagem ou abrindo a passagem de ar. E o número de vias? O número de vias vai ser o número de conexões externas que a válvula tem. Então, eu tenho aqui uma via que é a via de entrada de pressão e uma via que é a via de utilização. Então, essas vias podem estar isoladas uma da outra, na posição da direita aqui da válvula, e conectadas uma a outra na posição da esquerda da válvula. Essa simbologia da válvula, nós vamos ver ela bastante intuitiva, a gente vai imaginar que esse símbolo da válvula está deslocando aqui para a esquerda e para a direita. Então, quando eu estou com a válvula fechada, ela estaria nessa posição, e quando eu estou com a válvula aberta, ela estaria nessa posição, e o ar comprimido passando, fluindo através da válvula. Então, eu vou imaginar que eu estou deslocando para a esquerda e para a direita essa simbologia da válvula, e eu estou abrindo e fechando a válvula. Certo? Para isso, para abrir e fechar a válvula, para deslocar internamente esse carretel da válvula, eu preciso ter um elemento externo que vai comandar essa válvula, que vai ser o tipo de comando ou tipo de acionamento. O primeiro grupo dos tipos de acionamento são os acionamentos musculares, que, como o próprio nome diz, eu faço com a força manual, né? Manual ou pedal, fazendo um trocadilho aqui, né? Então, eu tenho o botão e a alavanca que eu posso acionar manualmente, né, com a mão. Né, o botão, eu pressiono o botão, e a alavanca eu giro ela para um lado e para o outro. E o pedal, que eu pressiono com o pé para acionar ou desacionar a válvula. Essa simbologia a gente vai desenhar daqui a pouco do lado da válvula para indicar qual está sendo o acionamento daquela válvula. Os acionamentos mecânicos, o primeiro seria o acionamento tipo pino. Eu literalmente pressiono esse pino com algum elemento mecânico, ou uma peça que está sendo posicionada, ou uma porta que está sendo aberta ou fechada, certo? E esse pino, sendo pressionado, aciona internamente a válvula. O rolete eu tenho um elemento giratório aqui, que é o próprio rolete em si, que eu posso acionar ele lateralmente. Então, por exemplo, com o movimento de um efetuador, de um êmbolo, de um atuador pneumático, eu movimentando aqui para o lado, eu pressiono esse rolete e ele vai pressionar, consequentemente, esse pino para acionar a válvula. E o rolete escamoteável, que é interessante, que ele só vai ser acionado em um sentido. O rolete comum, se eu movimentar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu sempre vou pressionar, girar essa bolinha e ela vai movimentar para baixo, acionando o rolete. No caso do rolete escamoteável, se eu movimentar o meu atuador da esquerda para a direita aqui, ele vai fazer a força da alavanca e pressionar aqui para baixo. Se eu movimentar da direita para a esquerda, esse gatilho vai escamotear aqui para a esquerda e não vai gerar força para acionar a válvula.
Então, da esquerda para a direita, eu aciono a válvula e da direita para a esquerda, eu não aciono a válvula com movimento. Nós temos ainda um acionamento do tipo piloto, que nós vamos usar muito para circuitos de acionamento indireto. Então, eu tenho um piloto, que significa que com o ar comprimido que está vindo de alguma parte do circuito, eu vou, com aquela força do ar comprimido, eu vou acionar o elemento interno da minha válvula para abrir, fechar ou para mudar ela de posição. Então, a própria força do ar comprimido de alguma outra parte do circuito vai acionar aquela válvula. E o solenoide, que a gente vai usar em circuito eletropneumático e acionamento por CLP, que eu tenho uma bobina. Quando eu alimento aquela bobina, eu formo um campo magnético pelo eletroímã, que faz deslocar o elemento interno da válvula. Então, esse seria o acionamento por solenoide. Então, voltando àquele nosso circuito, vamos supor, por exemplo, que eu quero um acionamento por botão. Então, desenhei aqui a simbologia do botão. E quem que vai retornar a minha válvula para a posição original? Nesse caso aqui, eu vou ter um retorno por mola. Então, eu teria uma válvula de acionamento por botão e retorno por mola. Eu posso ter uma válvula de acionamento por botão sem retorno por mola, seria um botão com trava. Eu tenho que pressionar ele para travar e puxar ele de volta para ele destravar, por exemplo, um botão de emergência. Ou uma alavanca, eu giro para um lado e giro para o outro a alavanca para ela pressionar, para ela mudar a posição da válvula. E o último elemento aqui importante, quando a mola está acionando essa válvula, em que posição a válvula está? Ela está fechada ou ela está aberta? Nesse caso aqui eu teria uma válvula normalmente fechada, porque na posição em que eu não estou acionando o botão, a válvula está fechada. Coloquei um outro exemplo aqui, acionamento por alavanca, só para a gente ver, eu posso ter um acionamento por alavanca com retorno ou não por mola, né? Então esse aqui ele tem retorno por mola, então ele tem uma posição normal fechada, nesse caso aqui. Ou o contrário, eu posso ter uma válvula, por exemplo, acionada por alavanca, retorno por mola, e normalmente aberta. Se ela for normalmente aberta, na posição normal em que a mola atua, a minha válvula está aberta, ela está permitindo a passagem do ar comprimido. Então, precisaria acionar com a alavanca para ela fechar. Só para a gente ver internamente aqui, né, uma das construções possíveis para essa válvula, a gente tem aqui quando ela está fechada, né, eu tenho o meu carretel isolando a passagem aqui do ar comprimido, bloqueando a passagem do ar. Quando eu pressiono aqui com o rolete, eu abro a passagem do ar comprimido e ele libera a passagem do ar. Então, esse aqui seria uma válvula de duas posições, o rolete, a válvula ou está aberta ou está fechada. Duas vias, uma via de pressão e uma via de utilização, acionada por rolete, retorno por mola, normalmente fechada. Vamos para o segundo caso, que seria um atuador de simplização com retorno por mola, né? Poderia ser um atuador de simplização que não tenha retorno por mola, retorno por gravidade. Eu tenho elevação de uma carga, quando eu paro de fornecer ar comprimido, a própria carga faria ele retornar. Né? Para atuadores pneumáticos de posicionamento e tal, é muito comum a gente ter justamente o retorno por mola. Então, novamente, ele é um atuador que tem uma entrada de ar comprimido, que eu tenho que fornecer ar comprimido para ele avançar e liberar para ele retornar. Então, que válvula seria essa aqui? Vamos tentar aquela válvula que a gente usou anteriormente para acionamento do vácuo, de duas posições e duas vias. Né? Então, nessa posição ela estaria fechada. Quando eu acionar a válvula, eu tenho o avanço do atuador, porque eu estou abrindo a válvula, permitindo a passagem do ar comprimido. Quando eu fechar novamente a válvula, o atuador retorna. Ele não vai conseguir retornar, né? O ar não vai conseguir sair do atuador. Ele está bloqueado aqui na passagem da válvula. Então, essa válvula aqui não vai funcionar para o nosso caso. Vamos tentar, então, uma válvula de 3 vias. Então, ela tem duas posições, justamente uma de avanço e uma de retorno do atuador, e 3 vias. Uma via de entrada de pressão, uma via de utilização e uma via de escape. Então, olha só o que ela permite fazer. Quando eu abro a passagem do ar comprimido para a via de utilização, eu avanço o atuador da mesma forma que a anterior. Mas quando eu volto a válvula para a posição da direita, movimento ela para a esquerda,
eu permito a saída do ar comprimido que estava no atuador para a atmosfera. Então, aquele barulhinho que faz quando a gente ouve um atuador acionando, pss, 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 né? É o ar comprimido escapando para a atmosfera. Isso aqui normalmente tem um silenciador, aquele barulhinho pss, pss, já é com silenciador, né? Senão ele faria um barulho maior ainda. Então, a gente tem o escape, o perco realmente vai de volta para a atmosfera para permitir a pressão atmosférica e a força da mola fazer o atuador retornar para a posição de retorno, né? Vamos supor, então, que eu faço um acionamento por pedal, a simbologia do pedal aqui, e um retorno por mola. Nesse caso aqui, a gente tem a válvula na posição normalmente fechada, né? Quer dizer que na posição normal eu estou fechando a entrada de ar comprimido para a via de utilização, né? Tudo bem, concordo, ela está aberta, a via de utilização está aberta para o escape, mas a gente considera normalmente aberto, normalmente fechado, do ponto de vista da pressão para a utilização. Certo? Então, ela é uma válvula de 3 vias, 2 posições, acionamento por pedal, retorno por mola, normalmente fechada. A gente costuma dizer que essa válvula 3 vias, 2 posições, a gente dá um nome, um apelido carinhoso para ela, é uma válvula de 3/2 vias. Cuidado, não são 2 vias, são 3 vias em 2 configurações diferentes. Só para a gente ter ideia de novo como é que seria a construção interna dela, né? Ela, quando está fechada, está bloqueando a passagem de ar da entrada de ar comprimido e a via de utilização está permitindo o escape para a atmosfera aqui, no caso aqui está passando pelo próprio pino, igual uma válvula que a gente vai usar no laboratório semestre que vem, que ela escapa internamente pelo próprio pino aqui. Quando eu aciono a válvula, ele veda o escape e permite a passagem do ar da via de pressão para a via de utilização. Aqui na simbologia a gente teria uma válvula acionada por pino, né? Mas igual à anterior, ela é normalmente fechada também pelo retorno pela mola aqui, que volta o carretel para a posição fechada. Vamos fazer agora um acionamento de um atuador de dupla ação. O atuador de dupla ação, ele precisa receber ar comprimido de um lado para provocar o avanço do atuador e liberar para a atmosfera, a outra câmara, e para retornar, receber a entrada de ar comprimido pela câmara da direita e liberar a câmara da esquerda para a atmosfera. Então já dá para imaginar aqui como é que vai ser a simbologia dessa válvula. Em uma das posições eu vou estar conectando a pressão na utilização A, do lado esquerdo, e a utilização B para a atmosfera. E na outra posição a gente vai ter um cruzamento aqui, né, das vias. A via de pressão para a via de utilização B e a utilização A para a atmosfera. A simbologia seria essa aqui. Então, na posição da direita eu estou provocando o retorno do atuador e na posição da esquerda eu estou provocando o avanço do atuador. Se eu colocar aqui, então, movimento a válvula para a direita, ou seja, posiciono ela nessa posição da esquerda, o que acontece? Eu tenho o ar comprimido avançando o atuador e a câmara da direita aqui escapando para a atmosfera. Se eu quiser recuar o atuador, eu provoco o ar comprimido ir para a câmara da direita e a câmara da esquerda liberada para a atmosfera, eu provoco o retorno do atuador. Então poderia ter, por exemplo, uma válvula dessa acionada por botão, retorno por mola. E qual seria a identificação da posição normal da válvula? Na verdade não se aplica, porque nas 2 posições a válvula está aberta. Eu até brinco que eu poderia pedir para o fabricante que eu quero posição normal, pressão em A, ou posição normal, pressão em B. O fabricante simplesmente vai trocar a simbologia externa da válvula, quem que é A e quem que é B, e me vender pelo dobro do preço, porque eu quis uma válvula personalizada. Na verdade, quem é A e quem é B, né, ou a posição inicial do cilindro, eu vou escolher dependendo da ligação que eu fizer. Né? Lógico, se eu fizer a montagem nessa configuração, na posição normal da válvula, meu atuador vai estar recuado. Se eu inverter essas 2 conexões, na posição normal da válvula, meu atuador estaria avançado. Né? Só que nós temos um problema. Essa válvula ela tem uma construção
complicada porque eu tenho esse cruzamento das duas vias. Então, para a construção dela, aquele carretel interno, né, que se movimenta, a construção dele seria mais cara, porque eu teria que fazer 2 furos em planos diferentes e tal, ou o que é feito é um bypass externo para poder fazer o cruzamento dessas duas vias. Então, o que acontece? Essa válvula é cara para construção. Então, em circuitos pneumáticos, a gente vai usar uma válvula de 5 vias, que nós vamos ver na próxima transparência aqui. Mas, em circuitos hidráulicos, que eu tenho o retorno do óleo para o tanque, eu tenho realmente essa válvula de 4 vias, tá? Porque aí eu tenho um retorno só para o tanque. Vocês vão ver na próxima transparência que a válvula de 5 vias, ela tem um segundo escape aqui. Então, até me perdi aqui. Então, essa válvula de 4 vias, ela é utilizada em circuitos hidráulicos, tá? Por quê? Por só ter um retorno para o reservatório, ela sai mais barata. Mas, para circuitos pneumáticos, a válvula que a gente realmente usa é a de 5 vias. Então, a válvula de 5 vias, observa que ela tem dois escapes para a atmosfera. Então, eu tenho uma via de pressão. Essa via de pressão pode estar conectada à via de utilização B ou à via de utilização A, nessa outra posição. Então, quando ela está conectada na via de utilização B, a via de utilização A está conectada na atmosfera, provocando o escape do ar, ou na outra configuração, o contrário. Então, vamos ver como vai funcionar o avanço e o recuo desse atuador. Na posição da esquerda aqui, o que a gente tem? A via de pressão conectada na via de utilização A, da esquerda aqui, provocando a pressurização dessa câmara do atuador e provocando o avanço do atuador. Essa segunda câmara da direita vai escapar para a atmosfera e o atuador vai avançar. Na posição de recuo, eu tenho a via de pressão pressurizando a câmara da direita e a câmara da esquerda vai ser conectada na atmosfera. Então, eu tenho o recuo do atuador. Então, a gente tem aqui, eu pressurizo a câmara da direita, a câmara da esquerda conecta na atmosfera, então eu recuo o atuador. Então, eu tenho as duas posições, uma para avançar o atuador e a outra para recuar o atuador. Cada hora, o escape se dá por uma das duas vias de escape. Então, para exemplificar aqui, de novo, usei o acionamento por botão, retorno por mola. Posição normal, mais uma vez, não se aplica, porque nas duas posições a válvula está aberta. Então, não faz sentido eu falar normalmente fechada ou normalmente aberta. Então, essa seria a válvula de 5 vias, duas posições, acionamento por botão, retorno por mola e não tem posição normal, não se aplica. Só para a gente ver a construção interna dela, nessa posição aqui, em que eu tenho a conexão da via 1 com a via 4, então a via de pressão com a via de utilização da direita. Esse carretel interno, então, a gente tem aqui um carretel, é um cilindro usinado com um diâmetro menor em duas partes aqui. Então, eu conecto a via 1 com a via 4 e a via 2 com a via 3. A via 5 está isolada. Quando eu aciono aqui, esse caso aqui era uma bobina, quando eu aciono a bobina e provoco esse campo magnético deslocar esse carretel interno, pressionando a mola, eu tenho agora a conexão da via 1 com a via 2 e a via 4 com a via 5. Então, a gente tem, como eu tinha falado anteriormente, essa válvula de 5 vias, duas posições, ela tem uma construção muito mais simples do que a válvula de 4 vias e duas posições. Então, pneumaticamente, a gente sempre vai usar a válvula de 5 vias e duas posições. Na verdade, a gente nem encontra para comprar facilmente uma válvula de 4 vias e duas posições pneumáticas. Agora nós vamos falar de acionamento indireto. Então, todos naqueles casos anteriores, a válvula que recebe o comando do usuário, ela está sendo a própria válvula que aciona o atuador. Então, a válvula que recebe o comando do pedal é a própria válvula que alimenta o cilindro, ou o gerador de vácuo e tal, que era o caso do acionamento direto que a gente estava fazendo.
No caso do acionamento indireto, a gente vai ter uma válvula que recebe o comando do usuário e essa válvula vai gerar um comando para o circuito de acionamento, que vai ter uma outra válvula que vai acionar o atuador. Tá? Isso pode ser feito desde casos mais simples em que eu quero separar os dois circuitos com pressões diferentes, por exemplo, ou meu circuito de comando está afastado do circuito de acionamento, até casos mais complexos que a gente vai ver mais para frente, em que o meu circuito de comando vai ter toda uma lógica, como se fosse uma lógica de programação, que vai processar o sinal num circuito pneumático e vai comandar o circuito de acionamento. Então, a válvula que a gente vai usar para isso é a válvula acionada por piloto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma válvula de 5 vias, 2 posições, acionada por piloto e retorno por mola. Ela vai receber esse comando de uma outra parte do circuito. Aqui, por exemplo, simplesmente uma válvula. Então, vamos ver se funcionaria. Eu vou pressionar o botão, vou abrir a passagem do ar comprimido, que vai pilotar essa válvula de cima. Essa válvula vai entrar na posição da esquerda, que vai avançar o atuador. Quando eu parar de pressionar esse botão, o que vai acontecer? O ar comprimido que está no piloto, na linha do piloto, não vai conseguir escapar, a válvula vai continuar sendo pilotada. Então, essa válvula aqui não vai servir para a gente para pilotar a válvula de cima. A gente vai ter que usar uma válvula de 3 vias. Então, vamos lá, de novo. A válvula de acionamento, que é essa de cima aqui, ela é uma de 5 vias, 2 posições, acionada por piloto e retorno por mola. Ela vai receber o comando de uma outra válvula, que é a minha válvula de comando, que ela, no caso aqui, eu escolhi uma válvula acionada por botão. Quando eu pressionar esse botão, eu vou pressurizar essa linha, que vai colocar a válvula nessa posição, vai, consequentemente, avançar o atuador. Quando eu parar de pressionar essa válvula aqui, o que vai acontecer? O ar comprimido dessa linha vai aliviar para a atmosfera. Aliviando esse ar para a atmosfera, esse piloto vai parar de comandar a válvula de acionamento e a mola vai voltar ela para essa posição normal que a gente conectou como retorno do cilindro. Eu posso ter um outro exemplo em que eu tenho 2 botões, um comandando o avanço, outro comandando o retorno do atuador. Então, olha só como é que funcionaria. A minha válvula já começa alimentada, então é importante frisar aqui que nessa posição inicial aqui, essa válvula não está pressionada, então esse piloto está aliviado. Essa válvula da direita não está pressionada, então esse piloto também está aliviado. Então essa válvula aqui, o que acontece com ela? Ela começa inicialmente nessa posição e alimentando a câmara da direita. Então se eu perguntar nessa posição inicial, no momento em que eu alimento com ar comprimido, o cilindro está retornado e permanece retornado mesmo se eu fizer uma força externa. Se eu fizer uma força externa no êmbolo aqui, puxando ele, eu vou ter que vencer a força do ar comprimido, porque aqui está pressurizado. Então, mesmo sem dar comando nenhum, o meu atuador está recuado fazendo força. Beleza. Aí eu vou pressionar essa válvula aqui, que seria um botão para comandar o avanço. Eu vou abrir essa válvula, fazer essa ligação, e vou pilotar essa válvula de cima colocando nessa posição aqui. Nessa posição, a válvula de acionamento avança o atuador. O atuador vai avançar. Se eu parar de pressionar essa válvula, olha que importante, se eu parar de pressionar essa válvula de comando de avanço, essa válvula de acionamento vai manter a posição anterior. Ela não tem uma mola para voltar para a posição original. Se não tiver nenhuma força atuando em nenhum dos lados, ela mantém a posição anterior. Então, quando eu pressiono essa válvula, esse botão, eu coloco a válvula nessa posição, o atuador avança. Mesmo se eu parar de pressionar esse botão, a válvula continua nessa posição, mantendo o atuador avançado. Essa válvula a gente costuma chamar de válvula memória, porque como ela não tem retorno por mola, ela tem um duplo comando por piloto, ela memoriza o último comando que eu dei. Então, nesse caso aqui, quando eu comandar o avanço, ela permanece avançada. Quando eu pressionar o botão de retorno, ele vai
pressurizar essa linha do piloto, vai colocar a válvula nessa posição da direita, na posição que está desenhada. Essa válvula vai acionar o atuador para retornar. Vamos supor que no meio do retorno eu paro de pressionar o botão de comando de retorno. O que vai acontecer? Ele vai continuar retornando ou vai parar? Ele vai continuar retornando, porque essa válvula aqui, nessa posição, ela mantém a alimentação do ar comprimido. Mesmo que ela não receba comando, ela continua mantendo a alimentação do ar comprimido. Então, mesmo que eu pare de comandar o retorno, o atuador vai retornar até o início do curso. Vamos supor outro caso aqui, por exemplo. Se eu pressionar esse botão, a válvula colocar nessa posição, começar a avançar. Então, como eu já falei, se eu paro de pressionar, ele continua avançando o atuador, a válvula memória. Se no meio do caminho eu pressionar o botão de retorno, ele vai comandar esse piloto da direita, a válvula vai voltar para a posição da direita e vai retornar o atuador no meio do caminho. Então, se eu der o comando de avanço ou de retorno no meio do curso do cilindro, ele vai responder aquele comando, né? Se ele estiver avançando e eu pressionar o recuo, ele vai recuar. Se ele estiver recuando e eu pressionar o avanço, ele vai avançar. Agora, o que aconteceria se eu pressionar os dois ao mesmo tempo? Aqui a gente tem o seguinte, vamos supor, eu pressionei o avanço, ele comandou o avanço, joga nessa posição, está avançando, eu estou pressionando esse botão. Então o atuador está avançando. No meio do curso, eu pressiono ao mesmo tempo o botão de retorno. Eu vou ter duas forças iguais nos dois lados da válvula. Então a válvula vai manter a posição anterior, o atuador vai terminar de avançar. Se eu pressionar o botão, se eu continuar pressionando o botão de recuo, mas soltar o botão de avanço, aí sim consegue entrar esse comando de retorno e aí o atuador retornaria. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, que quando eu tenho uma válvula duplo piloto, eu tenho que evitar que aconteçam os dois comandos ao mesmo tempo e eu fique nessa ambiguidade, né? Qual comando que vai valer? No caso, vai valer o que entrou primeiro. Quando a gente estiver trabalhando com circuito de comando elétrico, vai acontecer a mesma coisa. Quando eu tenho que tomar cuidado no meu programa do CLP, por exemplo, para evitar que eu tenha um comando de avanço, que eu alimente as duas solenoides ao mesmo tempo e fique nessa ambiguidade. Certo? Então, por hoje, nós vimos os atuadores pneumáticos, as válvulas direcionais, os circuitos de comando direto e os circuitos de comando indireto.